Em 1950, Doha era uma vila de pescadores. Você não tinha eletricidade, tinha muitas casas de barro, não tinham estradas asfaltadas e nada que indicasse que aquele lugar esquecido, décadas depois, seria um dos lugares mais ricos e influentes do mundo. E essa daqui é Doha hoje em dia. Um lugar extremamente famoso, o aeroporto aqui é constantemente eleito o melhor do mundo, você vai ver muitos supercarros nas ruas, até mais do que em muitas capitais europeias. Existe aqui até mesmo uma ilha artificial construída do zero no meio do mar, com 4 milhões de metros quadrados e casas muito ricas. O Catar não é um país que cresceu aos poucos, ele simplesmente explodiu. E como que ele se tornou um dos países mais ricos do mundo, do nada, é o que você vai descobrir nesse vídeo. Para começar a entender o Catar, você precisa colocar esse país no mapa. Só aí você vai perceber o quão pequeno ele é. O Catar é um país muito pequeno que fica na região do Golfo Pérsico e só faz fronteira com um país, que é a Arábia Saudita ao sul. Esse país é tão pequeno que tem uma região menor do que o estado do Sergipe no Brasil. Você consegue cruzar ele de carro de ponta a ponta em cerca de 2 horas. A população total, incluindo estrangeiros, gira em torno de 3,3 milhões de pessoas. Mas o que impressiona aqui é quando você vai ver o PIB desse país. O PIB per capita, que é a riqueza por cada pessoa. O PIB per capita do Catar ultrapassa os 100 mil dólares por habitante. Nem os Estados Unidos chega perto disso. Atualmente, o Catar está entre os 5 países mais ricos do mundo em renda por habitante. Mas tem um detalhe que passa despercebido e que a maioria das pessoas erra quando fala sobre a riqueza do Catar. Esse país não é rico por causa do petróleo, ele é rico por causa do gás. A história do Catar é bem interessante e, curiosamente, antes de ficar rico, o país ficou completamente quebrado. Por séculos, a economia local vivia do mergulho de pérolas. Você tinha muitas pessoas que desciam ao fundo ali do mar, sem um equipamento adequado, apanhavam ostras e as pérolas que eles encontravam eram vendidas para mercados na Índia, na Pérsia e até na Europa. Era um trabalho muito perigoso, muito brutal, mas naquela época era o que sustentava a região. Na década de 30, o Japão inventou a pérola cultivada em laboratório. E de repente, o mercado internacional de pérolas naturais desapareceu quase que do dia para a noite. O Catar então acabou entrando em um colapso econômico. A população deles migrou e as vilas se esvaziaram. E foi aí, em 1939, que foi descoberto o petróleo no campo de Duqm. Parecia que ia ser a salvação do país. Mas foi aí que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e esse processo só foi muito atrasado. A exploração comercial desse petróleo só começou lá depois da guerra, nos anos 1949. E ainda assim, o petróleo ajudou o país, mas o verdadeiro salto viria de outra fonte de renda. Em 1971, engenheiros que faziam prospecção no fundo do mar identificaram uma estrutura muito grande no norte do país. Era gás natural, uma quantidade absurda de gás natural. Só que naquele momento, o gás era considerado quase inútil para exportação. Ninguém sabia exatamente como colocar ele no navio e mandar para outro continente. Mas o Catar esperou. Eles estudaram, eles investiram nisso e nos anos 90 dominaram a tecnologia de liquefação do gás, que é o processo de você resfriar um gás para transformar ele em líquido para que ele possa ser transportado em navios gigantescos que o próprio Catar encomendou e batizou de Chemax. A partir daí foi só história. O Catar atualmente tem as terceiras maiores reservas de gás natural do mundo, perdendo aí só para a Rússia e para o Irã. Isso torna o país menos vulnerável à volatilidade de preços do petróleo do que outros vizinhos. E o gás do Catar se tornou ainda mais importante desde que o mundo começou a se afastar da Rússia depois da invasão da Ucrânia. E agora, em 2026, está em curso aí a maior expansão da capacidade de GNL da história. Esse projeto é muito ambicioso e eles estão tentando inclusive se colocar aí na liderança global, ficando à frente até mesmo dos Estados Unidos e da Austrália. Com os primeiros gás dólares entrando no caixa do governo, a transformação do país foi muito rápida. Doha, a capital, começou a se expandir de formas que ninguém tinha planejado. O governo aterrou partes do mar para criar novos bairros. Onde você só tinha areia e água, surgiram avenidas, prédios, centros comerciais. O calor extremo do verão árabe, que facilmente passa dos 45 graus, passou a ser combatido por sistemas de ar-condicionado em espaços públicos, calçadas e até em estádios ao ar livre. A infraestrutura que foi construída nas últimas décadas é até difícil de entender.
O aeroporto de Hamad, em Doha, eles criaram simplesmente o melhor aeroporto internacional do mundo e uma das melhores companhias aéreas do planeta. O metrô de Doha, que é totalmente automatizado e não tem maquinistas humanos, custou mais de 36 bilhões de dólares para ser construído. E depois da Copa do Mundo de 2022, o Catar não parou. A cidade planejada de Lusail, construída do zero no deserto para sediar a final do Mundial, se tornou um grande centro financeiro e de turismo de luxo do país. Eles planejaram isso daqui para ser uma coisa permanente. É que a maior parte das pessoas que vivem no país não são nativos de lá. Com apenas cerca de 12% da população sendo cidadãos catarianos de fato, o restante do país é composto por pessoas de fora que trabalham ali. São apenas cerca de 300 mil cidadãos nativos numa população de mais de 3 milhões. Isso significa que a esmagadora maioria das pessoas que você encontraria nas ruas do Catar não é do Catar. São trabalhadores que vêm da Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão e vários outros países que são próximos ali. Inclusive muitos executivos ocidentais em cargos de mais importância. E muitos empresários também aí que vêm do Ocidente e de vários lugares do mundo. Mas as pessoas que têm sorte de ser um cidadão nativo do Catar basicamente nascem com a sua vida pronta. O governo oferece a seus cidadãos educação gratuita, inclusive em universidades internacionais de elite, que não ficam para trás aí de universidades americanas e de europeias, terrenos gratuitos para construir casas, subsídios para casamentos, empregos públicos de prestígio são praticamente garantidos. E o interessante é que os empregos públicos do governo no Catar frequentemente não exigem diploma universitário, mas ainda assim oferecem salários altos, muitos benefícios e muita estabilidade também. Então, na prática, o cidadão do Catar não tem muito incentivo para competir no setor privado. É uma espécie de aristocracia nativa, uma loteria de nascimento aí para quem nasce nesse país. Mas como vocês devem imaginar, existe um outro lado dessa história, nem tudo é flores, e esse lado é bem mais sombrio. Para que todo esse país fosse construído, o Catar precisou de uma força de trabalho gigantesca. E a forma como esse trabalho foi, e ainda é organizado, gerou algumas das críticas de direitos humanos mais sérias a qualquer país nas últimas décadas. O sistema de trabalho no país se chama kafala. Em árabe, a palavra significa patrocínio. E durante muitas décadas ele funcionou como um sistema de controle de trabalhadores estrangeiros por seus empregadores. Dentro do kafala, trabalhadores não podiam mudar de emprego, não podiam sair do país e não podiam reclamar das condições do trabalho sem a permissão expressa do patrão. Se eles tentassem fugir do local de trabalho, isso seria considerado até mesmo crime pela lei do país. Então era uma espécie de trabalho muito vinculado. Antes da Copa do Mundo de 2022, o Catar sofreu muita pressão internacional sobre isso, então eles anunciaram reformas. Eles aboliram formalmente algumas partes da kafala, introduziram um salário mínimo e permitiram maior liberdade para a troca de emprego. Mas parece que a realidade não se adequou a isso, tá? Existem muitas coisas aí controversas que são documentadas por organizações como a Human Rights Watch ou Anistia Internacional, e parece que a realidade é diferente da contada oficialmente. Existe até mesmo uma separação física entre os dois mundos que existem no Catar. A maioria dos trabalhadores de baixa renda vive numa área industrial conhecida como Labor City. É uma cidade dormitório que fica afastada dos lugares mais turísticos e dos bairros de luxo. Quem constrói os prédios espalhados de Doha geralmente nunca entra neles. Uma outra coisa que impressiona a respeito do Catar é que eles conseguem manter a sua cultura e a sua identidade cultural própria, mesmo com todos esses avanços e modernismo. O país segue uma linha do islamismo bastante conservadora. O consumo de álcool é restrito somente a lugares licenciados. Existem códigos implícitos de vestimenta em locais públicos. A sociedade do Catar é, em muitos aspectos, bastante tradicional. E mesmo assim, o país conseguiu sediar a Copa do Mundo. Recebeu turistas do mundo inteiro, abriga escritórios das maiores empresas globais. E é interessante como eles conseguem aí manter o conservadorismo religioso e a ambição do capitalismo também, vivendo ali no mesmo lugar. E além de muita grana, eles também têm um soft power, uma influência no mundo que tem crescido a cada ano. Isso tá no futebol, no jornalismo, em vários lugares que você nem imagina pode ter dedo do Catar ali no meio. Inclusive isso daqui pode virar assunto aí para um vídeo futuro se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. O Catar é um país muito interessante aí que precisa ser estudado. É
É um país que quebrou nos anos 30, quando o Japão inventou a pérola cultivada, encontrou petróleo nos anos 30 também ainda, e gás nos anos 70, esperou décadas para conseguir tirar algum dinheiro disso, e depois usou cada centavo dessa riqueza para construir uma nação do zero. Mas esse milagre teve um custo humano que não pode ser ignorado. Quem construiu tudo isso foi uma força de trabalho de milhões de imigrantes, muitos deles que vieram de países pobres do sul da Ásia e do sudeste asiático, muitas vezes até em condições terríveis de trabalho. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Esse daqui é um vídeo mais geral aí, é mais um vídeo da nossa série de países da Ásia. Se você gosta do meu trabalho e dos vídeos aqui do canal, considere se inscrever aí, se tornar membro do canal. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês e a gente se vê nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.